livro de Esther. Capítulo 5. E versículo 9. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Livro de Esther, capítulo 5, e versículo número... A igreja, né? Encontrou? Vamos então estar lendo a palavra do Senhor, que nos diz assim: Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo, porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantava, nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se conteve e foi para a sua casa. Então mandou vir os seus amigos, e Zeres, sua mulher, e Amã começou a falar da glória das suas riquezas, das multidões dos seus filhos, e de tudo que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também amanhã eu estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto eu ver o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disseram Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 covados de altura, e amanhã dize ao rei que nela se enforque Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Amém? Amém. Os irmãos podem tomar os assentos. Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui Glória a Deus. esta passagem. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o rei Assuero, ele fez um banquete numa estância de inverno nas províncias de Suzã. A Bíblia diz que este rei, ele se banqueteou por cerca de 180 dias. Ao fim desses 180 dias, já o seu coração alegre do vinho, a Bíblia diz que então ele manda chamar a sua presença a rainha Vasti. Aleluia. Então o rei manda os seus servos até a casa da rainha Vasti. E a rainha Vasti, ela se recusa a entrar na presença do rei. A Bíblia vai dizer que este rei, ele se enfurece.
Aleluia, ele não gostou da atitude da rainha Vasti. E seus príncipes que ali estavam falaram para o rei: olha, rei, não é bom que a rainha venha a fazer este tipo de negócio. Pode causar mal às outras mulheres em obedecer os seus maridos. Os príncipes então deram um conselho ao rei, e o rei, ele aceitou este conselho e destituiu a rainha Vasti. Aleluia. A rainha Vasti agora não é mais rainha deste povo. A Bíblia diz que passando mais algum tempo, o rei então ele se sente saudades da rainha Vasti. E os seus príncipes entendem que é uma oportunidade de trazer mais uma rainha para o seu reino. A Bíblia diz que os seus príncipes, eles convocam, fazem um concurso para reunir as moças de toda a província do reinado do Assuero. As moças virgens, bonitas, aleluia, para ficar um ano na casa das mulheres, a cuidado do seu eunuco chamado Agai. A Bíblia diz que quando chega o tempo das moças se apresentarem ao rei, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que aqueles servos do rei, quando chega o dia das moças se apresentar para o rei, aqueles moços perguntam: o que vocês querem para se apresentar ao rei? Pinturas, joias, tudo o que precisasse estava à mão. E ali ia passando uma por sua vez a presença do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando chega a vez da moça chamada Hadassa, que agora é chamada por nome Esther. Esta moça chamada Esther vai se apresentar diante do rei. E os moços fazem a pergunta para Esther: o que tu queres? Joias, pinturas. O que você quer, meu Deus, para se apresentar diante do rei? E aquela moça me chama a atenção na resposta que ela dá para aqueles eunucos do rei. Ela diz para eles: eu não preciso de nada para me apresentar diante do rei. E quando eu leio esta palavra que ela fala isto, eu entendo que a pessoa que serve ao Senhor, ela não precisa de pintura, ela não precisa de enfeite, ela não precisa de joia, porque ela tem uma cobertura especial, que é o Espírito Santo de Deus sobre a vida dela. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que então ela se apresenta diante do rei. E quando o rei bota os olhos sobre ela, a Bíblia diz que o rei a ama à primeira vista e coloca sobre ela a coroa real. Aleluia. E faz de Esther a rainha, aleluia, deste povo. Glorificado e bendito seja o nome do Senhor. Muitas pessoas, muitas jovens,
Elas acham que se encher de pinturas, se encher de joias, maquiagem, vai ficar mais bonita, mas eu digo que é só uma maquiagem. Aleluia. Aleluia. É só uma tinta por cima. Mas aquela que tem o Espírito Santo de Deus é diferente. Aleluia. É diferente, igreja. Nós não somos como as pessoas deste mundo. Aleluia. Nós somos um povo diferente mesmo. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que depois destas coisas, o rei chama Amã. E Amã, ele é engrandecido sobre todos os seus príncipes ali. Ele é engrandecido por todos. O rei engrandeceu o rei de uma maneira que ele ficou somente abaixo da rainha e do rei. Ele era o maioral. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que então, depois que ele é engrandecido, a Bíblia diz que ele passa lá no estabelecimento que se chama Porta do Rei. E aquele povo que ali estavam sabia que o príncipe Amã, ele tinha sido honrado, ele tinha sido exaltado pelo rei. E aquele povo que trabalhavam ali na porta do rei, e quando o príncipe Amã passava por ali, aquele povo se encurvavam diante dele. Aquele povo todos se encurvavam, baixavam sua cabeça. Mas tinha um que quando Amã passava, ele não se dobrava, ele não se encurvava. A Bíblia diz que nasce no coração de Amã um ódio por Mardoqueu. Nasce aquele ódio por Mardoqueu. Aleluia. A Bíblia diz que ele então, ele maquina não somente botar as mãos sobre Mardoqueu, mas sobre todo o povo que vivia em Suzã, o povo judeu. Aleluia. Aleluia. Porque Amã sabia que Mardoqueu era da descendência dos judeus. Ele começou a odiar Mardoqueu pela sua nacionalidade. Ele começou a odiar, porque quando Moisés, ele tirou o povo do Egito, a Bíblia diz que um povo agagita, malequita, aleluia, não deu apoio a um povo de Israel, e fez guerra contra o povo que estava saindo do Egito. E o Senhor Deus, ele fez uma jura que havia guerra por toda a vida, por sempre, entre os judeus e amalequitas. Por ser amalequita e por Mardoqueu ser judeu, ele tinha ódio pela sua nacionalidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que então a rainha, a Bíblia diz que então Amã, ele se apresenta um dia diante do rei. Ele diz: olha, rei, há um povo no teu reino, um povo diferente, Meu Deus.
Um povo cujas leis são diferentes. Este povo é um povo perigoso. Esse povo não adere às tuas leis. Este povo é um povo diferente, é um povo que não dá para se confiar neste povo. A Bíblia diz que Amã, maquinando em destruir o povo judeu, ele fala com o rei. Diz: olha, rei, vamos marcar um dia para aniquilar este povo. E eu garanto que ainda há uma boa quantia de dinheiro nos tesouros do rei. A Bíblia vai dizer que o rei Assuero, meio desatento, meio desapercebido, ele tira o anel do seu dedo e dá o poder e autoridade a Amã. Que Amã, então, ele faz cartas a todas as províncias do rei Assuero para exterminar o povo judeu. Aleluia. Aleluia. Este povo que Amã disse que era um povo diferente. Meu Deus. Eu quero dizer uma coisa para a igreja aqui nesta noite. Glória. O povo de Deus, ele é um povo diferente mesmo. Aleluia. É um povo, aleluia, que não se dobra a Deus, feito por mãos de homem, porque ele conhece o Deus verdadeiro. Glória. Aleluia. Nós conhecemos o Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. É por isso que nós não se dobramos a homem. Aleluia, Jesus. Como as pessoas aí fora que não conhecem o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Nós temos um Deus que é vivo, nós temos um Deus que é poderoso, nós temos um Deus que ouve, nós temos um Deus que responde às nossas orações. Aleluia. O glória seja dado o nome do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que a rainha Esther, ela se apresenta diante do rei para interceder sobre esse edito de Amã. A rainha Esther, ela se apresenta diante do rei para pedir ao rei que o rei revogasse esse edito. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus de vitória. A Bíblia vai dizer que quando a rainha ela entra no pátio, aleluia, Aleluia. para pedir esta petição, a Bíblia diz que o rei, ele veja a rainha e ele manda que a rainha entrasse na sua presença. Entrando a rainha na sua presença, o rei faz uma pergunta para a rainha. Diz: olha, rainha, pedes o que tu queres, até metade do reino te será dado. Então ela diz: olha, rei, se eu achei graça aos teus olhos, venha amanhã ao banquete que eu hei de preparar, somente para ti e o príncipe Amã. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. A Bíblia diz que chega o dia, chega a hora, e vão para o banquete. Príncipe Amã e o rei. Se assenta na mesa Esther, o rei e o príncipe Amã. E o rei faz de novo a pergunta que ele tinha feito lá no palácio. Diz, rainha, qual será a tua petição? Meu Deus. Até metade do reino te será dado.
Aleluia. Ela diz: olha, rei, a minha petição é esta: que venha o Senhor e o príncipe Amã amanhã num novo banquete. Eu quero dizer uma coisa para a igreja nesta noite. Não fale antes que Deus diga para você, fale. Aleluia. Não fale, não se adiante. Espere no Senhor. Glória seja dado o nome do Senhor. Aleluia. Eu estava orando esta madrugada, disse: Senhor, amanhã eu vou pregar lá na Vila São João, na casa do pastor Laurinho. Disse: Senhor, me abençoe. Senhor, de mim eu não tenho nada, se o Senhor não me dá. Eu ouvi o Senhor falar ao meu coração, e hoje, quando o pastor Lauri, ele trouxe aquela palavra, o Senhor falou ao meu coração. Ele só disse uma palavra para o meu coração. Ele disse: não temas. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Irmãos, nós não devemos temer, porque nós temos diante de um Deus todo-poderoso. Aleluia. Nós não temos que falar as coisas que Deus não quer que nós falemos naquele momento. Nós não temos que falar. E a rainha Esther, ela convoca o rei juntamente com o príncipe Amã para um outro dia. E a Bíblia vai dizer que Amã, ele passa mais uma vez pela porta do rei, que todos ali se curvavam diante dele. Todos que trabalhavam ali naquela repartição chamada Porta do Rei se encurvavam quando ele estava passando. Mas, porém, que Mardoqueu nem se movia do lugar, não se mexia. A Bíblia diz que então ele, alegre, ele passa e vai embora. Ele chega em casa, convida os seus amigos, convida a sua mulher, Zeres. A Bíblia diz que ele faz uma festa. E ali ele conta como que aconteceu. Ele conta sobre a multidões dos seus filhos, sobre quanto o rei tinha engrandecido. Tudo isto, ele contando, ele alegre, mas de repente, o semblante de Amã cai. Quando ele se lembra da porta do rei, o seu semblante é desmudo. O seu semblante cai por terra. Ele se entristece. Ele diz para sua esposa, seus amigos, ele disse: tudo isso que o rei me engrandeceu, eu fui ao banquete do rei, eu e o rei e a rainha, e amanhã eu estou convidado novamente. Só eu e o rei. Aleluia. O coração dele é alegre. Faz uma festa quando chega em casa. Mas de repente, o seu semblante cai. Eu quero dizer uma coisa para a igreja que nesta noite, com certeza no meu coração e na minha alma, que Satanás, ele pode até fazer uma festa no dia de hoje, comemorando a prostituição, comemorando as drogas,
comemorando tudo que não está agradando ao Senhor, ele pode fazer uma festa. Mas quando ele se lembrar que há um povo que não sai da presença de Deus, aleluia, o seu semblante vai ter que cair, porque nós estamos na presença de Deus e Satanás não vai suportar. Aleluia. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele vai ter que cair por terra, ele vai ter que entristecer. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Zeres e seus amigos, diz, é simples, é só isso, é simples. Meu Deus. Faz uma forca e vai no outro dia à presença do rei alegre, pede para enforcar Mardoqueu. A Bíblia diz que naquela mesma noite que Amã está erguendo uma torre com mais de 8 metros de altura. Satanás está dizendo: eu vou matar e todos vão ver, porque a forca era de mais de 8 metros de altura. A Bíblia diz que naquela mesma noite, Deus tira o sono do rei. E o rei pede para trazer os livros das crônicas, o livro das memórias. Meu Deus. E ele começa a ler e a ler. E encontra um edito de que Bigtã e Teres armaram uma conspiração para tirar a vida do rei. E que Mardoqueu falou para a sua rainha Esther, falou para a sua filha de criação Esther, que hoje é rainha deste povo. A Bíblia diz que a rainha então conta para o rei, e eles fazem uma varredura e encontram que foi verdade que Bigtã e Teres queriam tirar a vida do rei. É verdade. Glórias a Deus. E a Bíblia vai dizer que o rei faz uma pergunta para aqueles moços que ali estavam com o rei. E o que foi feito em honra de Mardoqueu? Eles disseram: olha, rei, nós não fizemos nada, nada foi feito. Aleluia. Mas chega no outro dia cedo, está Amã no pátio. E ele faz uma pergunta: quem está no pátio? Os eunucos dizem: olha, Amã, pede para ele entrar. Deus. Amã, então, ele chega lá para pedir para que matasse Mardoqueu. Só que, quando ele estava fazendo uma forca para enforcar Mardoqueu, Deus, ele chegou e tirou o sono do rei. Quando estão trabalhando para Meu Deus. tirar a tua vida, Deus está trabalhando para te dar vida, e vida com uma abundância. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que por lado de fora da porta está um homem que quer matar, mas não pode. E pelo lado de dentro está um homem que ele quer, e todas as coisas, todo o poder está nas suas mãos. Aleluia. A Bíblia diz que Amã entra na presença do rei. E quando ele entra, o rei faz uma pergunta para ele: o que se pode
fazer ao homem a qual o rei deseja honrar. Amã, orgulhoso, presunçoso, ele diz: quem seria que o rei quer honrar, a não ser a mim? Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. E o que se faz então, Amã? Olha, rei, pegue o seu cavalo, pegue as suas vestes, pegue um príncipe e veste este homem, bota a coroa sobre a sua cabeça, monta ele no seu cavalo e sai pelas praças e ruas, anunciando: assim se faz ao homem a qual o rei deseja honrar. É verdade. Aleluia. A Bíblia diz que então o rei se agrada daquilo que Amã falou. E o rei diz para Amã: te apressa. Ele diz: opa, é hoje que eu vou vestir as vestes do rei. Deus, Senhor. É hoje que eu vou botar a coroa real na minha cabeça. Glória a Deus. É hoje que eu vou andar no cavalo do rei. Aleluia. E o rei diz: apressa-te e faz tudo isto com o rei, com o Mardoqueu, aquele que não sai lá da porta do rei. A Bíblia diz que Amã pega o cavalo, pega as vestes, pega a coroa e veste Mardoqueu, aquele a qual ele quer de todo custo atirar a sua vida. A Bíblia diz que então ele faz isso e vai puxando Mardoqueu pelas ruas, puxando o cavalo. A Bíblia vai dizer que ele vai gritando: assim se faz ao homem a qual o rei deseja honrar. O glória seja dado o nome do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para a igreja aqui nesta noite. Muitas vezes os nossos inimigos, eles querem ver a nossa morte, querem ver a nossa destruição, querem ver a nossa ruína. Mas Deus está cuidando de nós. Aleluia. E Deus não vai permitir que esses demônios, que essa classe vai permitir de ver a nossa derrota. Deus vai mostrar para eles, aleluia, vai fazer eles, aleluia, anunciar que nós somos filhos do rei, aleluia, vai anunciar, aleluia, tudo aquilo que o rei quer fazer conosco. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Amã, quando ele faz essa caminhada pelas praças, pelas ruas, Jesus. A Bíblia diz que Mardoqueu, ele tira suas vestes do rei e volta para cá, para a porta do rei, aonde é o lugar dele. A Bíblia diz que Amã, ele vai para casa agora triste, semblante caído, semblante derrotado. A Bíblia diz que ele vai e ele chega em casa e os seus amigos e a sua mulher perguntam: o que foi, homem? Olha, foi assim, assim, assim. Eu tive que puxar Mardoqueu porque o rei mandou. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele, daquela maneira, véspera da sua morte, ele chega em casa aborrecido, triste, e a sua esposa sabia da sua nacionalidade. A sua esposa sabia a nacionalidade
de Mardoqueu. Então a sua mulher já começou a entender rapidamente. E ela já mudou as suas palavras. Ela chegou diante dele: olha, se este homem, Mardoqueu, é da descendência do judeu, você só começou a cair, vai cair e não vai ficar em pé diante dele. Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer para a igreja que aqueles que procuram o teu mal, o próprio Jesus, ele chegou a falar nas suas palavras, nas suas pregações. Ele disse: olha, aquele que abre uma cova está pedindo para ele mesmo cair nela. Aquele que abre uma cova para o seu irmão, você está pedindo para ele mesmo cair nela. E nós temos esta prova aqui no livro de Esther, que Amã, ele ergue uma torre com uma forca exageradamente alta, com mais de 8 metros de altura. E os céus, olhando para isso, dizendo: tá bom, mas pode erguer mais. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amã então está em casa triste. Ele volta, os seus eunucos chamam ele para entrar para o segundo banquete do rei. Amã agora, ele não vai alegre. Ele não está o seu coração alegre. Ele está triste por ter feito, por ter puxado o cavalo com o seu inimigo e fazer tudo aquilo que o rei mandou falar. A Bíblia diz que o rei manda chamar Amã para o banquete. E se assenta novamente no outro dia. Amã, o rei e a rainha Esther. E o rei faz mais uma vez a pergunta para a rainha: olha, rainha, tu pedes o que tu queres, até metade do reino te será dado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então a rainha, ela fala: olha, rei, se tão pouco, rei, a minha petição é pelo meu povo, é por mim e pelo meu povo que está espalhado sobre todo o teu reino. É que tem uma conspiração de morte sobre mim e sobre o meu povo, para nos aniquilar, para nos matar, para nos tirar a nossa vida. Se tão pouco, ó rei, nós fosse vendidos, eu me calaria. Mas não, nós fomos prometidos de morte. Está escrito o edito. E a Bíblia vai nos dizer que o rei faz a pergunta para a rainha: diga, rainha, quem é este que quer aniquilar, que quer matar, que quer destruir o teu povo? A Bíblia diz que então a rainha, ela pega, aponta o dedo. Aleluia. Ela diz assim para o rei: é este mau Amã. Aleluia. A Bíblia diz que então o rei se enche de furor e vai para o palácio, vai para o jardim do palácio. E Amã, vendo que já estava feito
o mal contra ele. A Bíblia diz que então ele volta do jardim do palácio. Está ali Amã prostrado, de joelho, pedindo misericórdia, pedindo perdão para a rainha. E o rei, ele se enfurece ainda mais e ordena a morte de Amã. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. Ele ordena a morte de Amã. E tem um eunuco chamado Rabona, que está ali juntamente com o rei, juntamente com a rainha. A Bíblia vai dizer que então Rabona, ele abre a sua boca. Ele diz para o rei: olha, rei, este homem vai morrer. O rei disse: vai. Aleluia. Então o Rabona, ele chega e diz para o rei: olha, rei, há uma forca de mais de 8 metros de altura, Deus e vitória, que Amã a levantou para tirar a vida de Mardoqueu. A Bíblia diz que então o rei ordena a morte de Amã. E a Bíblia diz que eles colocaram um saco sobre sua cabeça. Mas antes de ele ser enforcado, o rei, ele tira do seu dedo o anel que ele tinha dado para fazer o edito contra o povo de Mardoqueu. Ele tira das suas mãos a chave da sua casa. A Bíblia vai dizer que foram mortos a sua família toda. Foi morto Amã, foi morta a sua esposa e todos os seus filhos foram mortos. É um perigo. Há um perigo, irmãos, meu Deus, de se meter com o povo do Senhor. a tua misericórdia. Porque o Senhor é que nos cuida. O Senhor é que trabalha pelas nossas vidas. Você acha que você chegou até este ano da tua vida, no momento da tua vida? É porque Deus, ele está zelando pela tua vida. Deus, ele está te guardando na tua vida. Glória a Deus. É verdade. Ele está te livrando. Ele está dando vitória para você. Eu quero dizer uma coisa que eu sempre falava antes de eu aceitar o Senhor Jesus. Eu dizia no meu coração: Jesus, da maneira que eu estou indo, da maneira, do jeito que eu estou fazendo, eu não vou muito longe não. ó Deus de vitória. Na minha mente, eu não passava de 35 anos. Porque eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Eu vivia muito fraco, cansado. Aleluia. Mas quando os nossos pensamentos, eu quero dizer uma coisa para a igreja, não é os pensamentos de Deus. Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus ao nosso respeito, ele é muito mais alto. É verdade. Aleluia. Se nós pensarmos uma coisa, Deus está pensando lá na frente. Aleluia. Por isso que Deus prepara tudo, como Ele preparou para a rainha Vasti não chegar mais na presença do rei. Sabe por quê, igreja? Porque Deus, ele estava já lá na frente para defender o seu povo. Aleluia. Aleluia. Deus, ele estava com seus pensamentos lá na frente para defender a sua igreja. Aleluia. Aleluia. A Bíblia vai dizer então que o rei arranca dos dedos de Amã e tira a chave. Tira a chave das suas mãos.
E ele entrega para a rainha a chave. Eu quero dizer uma coisa aqui nesta noite para as Ó irmãs Deus de vitória. e para os irmãos aqui nesta noite. Deus, Ele tirou a chave dos nossos inimigos. Está dando para nós nesta noite a chave, o anel. O anel, ele representa a autoridade. E a autoridade, Deus. ele foi tirada dos nossos inimigos e foi dado para nós. A autoridade, anel é a autoridade sobre as nossas vidas. Deus, Senhor. A chave que ele tirou das mãos de Amã é poder. Eu quero dizer uma coisa para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela está debaixo do poder de Deus nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós queremos ou não queremos, o nosso Deus trabalha por nós. O nosso Deus, ele zela por nós. Aleluia. Não adianta o nosso inimigo querer o nosso mal. Não adianta os nossos inimigos querer a nossa morte. Porque ele não sabe que nós temos um Deus poderoso. Nós temos um Deus que se levanta do trono para defender o seu povo, para defender a sua igreja. Aleluia, louvado Aleluia. seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É isso que Deus faz. A Bíblia vai dizer que a rainha Esther agora chama então Mardoqueu e entrega a chave da casa de Amã para Mardoqueu. Agora Mardoqueu não vive mais na vida simples fora do palácio. Agora Mardoqueu tem a casa de Amã, porque a família de Amã foram mortos. Aleluia. Aquele povo que queria destruir a vida dos filhos de Deus, Meu Deus. hoje já não existe mais. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus já aniquilou tudo aquilo que te fazia mal. Aleluia. Tudo aquilo que te causa medo, Deus tem aniquilado. Deus, ele caminha por cima daquilo que nos causa medo. O pastor Lauri estava falando nesta noite sobre aqueles discípulos que estavam a quarta vigília da noite, o vento contrário, as ondas se levantando. E o povo, quando vê Jesus, aqueles irmãos que estavam dentro do barco, ele veja Jesus e começam a gritar, e gritando com medo, porque eles achavam que aquele homem que estava caminhando sobre as águas era um fantasma. Mas Jesus se aproxima deles. Ele diz assim, Jesus chega e fala para eles: não temas, sou eu. Aleluia. Sou eu. E Pedro então: Senhor, se és tu, manda eu ir ter por cima das águas com você. A Bíblia diz que então Pedro, ele começa a caminhar sobre as águas e vai indo ao encontro do Senhor. Mas quando ele se lembra da tempestade, quando ele se lembra do vento, quando ele se lembra das ondas que se levantavam, Deus de vitória, e o vento aleluia, muito Jesus. alto, a Bíblia diz que ele tem medo e começa a afundar novamente. Aí ele pede socorro. E o Senhor Jesus estende a sua mão novamente para ele. É verdade. E ergue ele novamente. Deus. Aleluia. E quando Jesus chega no barco, que a tempestade se acalma, o mar se aquieta, aquele povo
aqueles irmãos, aqueles discípulos que ali estavam. Meu Deus. Eles começam a olhar para Jesus. Começam a olhar para Jesus admirado. Eles começam a olhar para o Senhor admirado. Mas que homem é este? Que homem é este? Que até o vento e o mar É verdade, Senhor. lhe obedecem. Aleluia. O nosso Deus é o Deus que fez os céus e a terra e o grande mar. Todo o poder está nas suas mãos. Aleluia. Nesta noite, igreja, Meu Deus. Deus está dando poder, está dando autoridade a esta igreja, Ó Deus de vitória. porque Deus é um Deus fiel e verdadeiro. A Bíblia diz que pode passar os céus e passa a terra, mas as palavras do Senhor, ela não vai passar não. Aleluia. Pode ficar quieto, pode se ficar sossegado. Confia unicamente no Senhor. Entrega a tua vida, os teus caminhos na direção do Senhor. Eu tenho certeza que quando nós fazermos essas coisas, é o Senhor que vai começar a dirigir as nossas vidas. Verdade. Ele vai dizer: é por aqui, é por ali. Aleluia, Jesus. Aleluia. Só tu pode, Senhor. A Bíblia, uma certa vez eu tive um sonho, que eu estava caminhando num caminho, e aqueles caminhos, eles fizeram tipo uns buracos, e taparam com certo, tipo uma armadilha, e eu estava caminhando juntamente com um homem, que eu não vi o rosto daquele homem, caminhando naquele caminho, e aquele caminho, aquele homem me puxava para defender daquele lugar lá, e eu ficava olhando para trás. Mas por que ele me tirou dali? Logo eu ficava olhando para trás, e aquelas tipo umas folhas, elas iam saindo, e era um grande buraco. Eu quero dizer para a igreja nesta noite, que o Espírito Santo de Deus, ele te carrega por um caminho que tu não vais cair nestes buracos. Glória. Aleluia. Ele te carrega por um caminho seguro. Você pode até muitas vezes não acreditar, mas o nosso Deus, ele atrasa o tempo, ele atrasa a hora, ele te faz atrasar para você, aleluia, Meu Deus. não cair no buraco, não ser atingido. Tem muitos livramentos que Deus nos dá na nossa vida, que nós não imaginemos que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Eu gosto Deus. daquela passagem de 2 Reis, capítulo 7, onde Samaria Samaria é cercada pelos assírios. E a Bíblia diz que havia 4 homens leprosos do lado de fora, e havia uma grande fome em Samaria. Samaria não podia sair, não podiam entrar, estavam cercados pelos assírios. E eles botaram para fora da cidade 4 homens leprosos. E em Samaria havia uma grande fome ali dentro, que eles vendiam uma cabeça de jumento por uma certa quantia alta de dinheiro. Até ato de comer crianças eles estavam fazendo, porque a fome era grande. Aleluia. E a Bíblia vai dizer
que aqueles 4 homens leprosos, eles disseram assim: olha, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Na cidade nós não podemos entrar. Então nós vamos se levantar, nós vamos até o acampamento dos sírios. Se nós perecer, pereceremos. E a Bíblia diz que então aqueles 4 homens leprosos se levantam e tomam uma decisão. E vão até os acampamentos dos sírios. E quando eles chegam lá no acampamento dos sírios, não havia ninguém lá. Só havia cavalos atados, fogo ainda ali, muito alimento. E eles começaram a pegar, entraram nos acampamentos e começaram a pegar joias, alimento, e começaram a esconder. E um daqueles disseram assim: nós não fazemos bem hoje. Nós não estamos fazendo bem. Porque lá na cidade, a fome lá na cidade. A fome está matando lá na cidade. E eles tomam uma decisão de ir até a porta de Samaria e começaram a gritar: olha, nós fomos aos acampamentos dos sírios e não tem ninguém lá. Há bastante alimento, bastante comida, mas não tem ninguém lá. A Bíblia diz que então o rei ordena que alguém vai lá verificar os acampamentos, se realmente não tinha ninguém. E quando eles vão para verificar, eles encontram pelo caminho vestes, joias pelo caminho, que aquele povo ele saiu correndo, porque o nosso Deus ele fez com que um ruído de um grande exército vinha ao encontro deles. E eles, para se escapar pela sua vida, eles abandonaram tudo, deixaram os acampamentos com muito alimento ali. E a cidade foi suprida novamente. Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer para a igreja que Deus ele sempre tem um escape para o seu povo. Basta nós confiar na igreja. Basta nós acreditar. Meu Deus. Porque nós temos um Deus puro, fiel e verdadeiro. As suas palavras pode passar o céu e terra, mas as suas palavras elas não vão passar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar a igreja, se pôr de pé. Ó Deus glorioso Senhor. Para essa, Obrigado, Jesus. as palavras que Deus colocou no meu coração nesta noite.